Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Eu hoje tenho o prazer de ter como convidado o João Cordeiro, que é empreendedor, é um people hacker, já lá vamos saber o que é que isto é, e o João também desenvolveu o movimento Sem Medos. Olá, João, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui. Agradeço-te imenso teres aceito o meu convite, porque acho o teu trabalho muito interessante e o teu conceito também disto do people hacker, um conceito muito interessante. E eu agora ia-te perguntar, ia começar exatamente por aí, o que é Uhum. um people hacker? Porque deixa-me só, porque um hacker normalmente nós associamos à informática aqueles gigs que entram em todos os sistemas e mais alguns, desmontam aquilo tudo, reprogramam e às vezes fazem grandes estragos. E por isso, o que é isto de um people hacker? Bom, na base do conceito está isso, não é? De entrar e mexer e remexer e reprogramar e reconstruir, mas não no mau sentido, não é? No bom sentido. E sabes que esta nomenclatura do people hacker remonta aqui há uns anos atrás, em que, enfim, eu sou empreendedor desde praticamente. Eu joguei futebol profissional até aos 20, depois deixei o futebol e comecei a trabalhar, voltei a estudar e depois comecei fundei a minha primeira empresa. E tem sido uma caminhada aí tanto, mas em 2017 eu vendi as empresas que tinha para me dedicar única e simplesmente àquilo que faço hoje, que é acompanhar pessoas e organizações neste contexto. E, e depois, na altura, isto foi em finais de 2017, e o coaching já está em voga há uns anos para cá, não é? Mas acredito que é um bocadinho limitativo, porque para mim coaching é uma ferramenta, não é a ferramenta, é uma ferramenta. E porque em bom rigor nós precisamos de ajuda. Eu costumo muitas vezes dizer que, a frase não é minha, mas utilizo muitas vezes, que é muito difícil ver a moldura quando estamos na fotografia, não é? Portanto, um processo de expansão de consciência, de autoconsciência, é um processo bastante difícil e com ajuda fica um bocadinho mais fácil. E, e andava a pensar, porque as pessoas perguntavam, mas o que é que tu fazes? Mas fazes processo de mentoring, dás formação, és coach? E eu disse, olha, eu envolvo tantas ferramentas naquilo que faço, e então comecei a pensar que tinha que desenvolver sei lá, uma abordagem um bocadinho mais refrescada que envolvesse todas estas ferramentas e lembrei-me, um bom hacker, efetivamente, o que faz é entrar num sistema, ver onde é que estão as fugas, repará-las e o sistema passa à versão seguinte, não é? E o people hacking, no fundo, tem a ver com isso, mas com pessoas, não é? Que é perceber onde é que tu estás, o que é que tu queres, para onde é que queres ir, onde é que estás, fazer-te um assessment, no fundo, uma avaliação de efetivamente quem é que tu és, quem é que tu queres ser, e depois ajudar-te nessa caminhada com várias ferramentas. E portanto o people hacking vem um bocadinho daqui. Agora, em jeito de brincadeira e até de curiosidade, às vezes recebo algumas mensagens, ou nomeadamente no Instagram, de pessoas a pedir para hackear contas dos namorados, dos filhos, e não sei, é muito engraçado. É muito engraçado. Porque realmente as pessoas associam a palavra, não é, à informática e não propriamente a remodelar ou a ajudar as pessoas a tornarem-se quem querem ser, que eu acho que é um pouco por aí. Ó João, tu tens mais. Quem é que te procura mais? Pessoas individualmente ou empresas para ajudar com os seus funcionários? É assim, o meu foco, ou seja, eu divido-me aqui em três vertentes, digamos assim. O meu foco são os programas pessoais, portanto, são programas de acompanhamento do 1 a 1, em trabalho no mínimo 6 meses com uma pessoa, porque as mudanças demoram tempo, e essencialmente trabalhamos um processo de expansão de consciência, é trazer coisas do inconsciente para o consciente, isso demora sempre muito tempo, não é? Um, Esse é o meu foco, mas também trabalho com empresas, naturalmente com equipas, onde a abordagem é um bocadinho diferente, não é tão em profundidade, mas onde também ajudo, no fundo, as pessoas a desenvolver um bocadinho o seu potencial. E hoje em dia acredito que o potencial está mais ligado a propósito do que propriamente à produtividade, não é? Nós somos muito mais produtivos quando estamos a fazer aquilo que efetivamente queremos fazer e que gostamos de fazer. E depois tenho uma outra vertente onde dou palestras, enfim, eventos e coisas do género.
Ainda o ano passado comecei a trabalhar com o McDonald's, que não deixa de ser interessante. Como é que uma estrutura tão, aparentemente tão fechada, não é? Porque aquilo está tudo sistematizado, e do ponto de vista da organização aquilo é altamente fechado, mas continuam a ser pessoas que lá estão, não é? As pessoas continuam a ter desafios, a comunicação continua a ser uma peça-chave em todos estes processos, portanto divido-me aqui essencialmente nestas duas, não é? No acompanhamento 1 a 1 e nas empresas, sempre com um fim em mente, sempre com um objetivo em mente, que é, e isso para mim é um mote pessoal. Eu não quero viver um único dia sem deixar o outro melhor do que quando o encontrei, seja de que forma for. E é isso que naturalmente alinha o meu trabalho, é assim uma visão um bocadinho mais romântica da coisa, mas é pegar em tudo aquilo que tenho, que vivi, que às vezes eu sou muito brincalhão, enfim, nós já nos conhecemos há algum tempo, e gosto muito de brincar, então eu costumo dizer que eu peguei em tudo aquilo que sei, tive alguns mestres, em tudo aquilo que vivi, em tudo aquilo que aprendi, em outras ferramentas que fui buscar de outras pessoas, pus tudo na Bimbi e pronto, saiu isto do people hacking, estás a ver? Olha, mas é interessante porque nós aqui há uns tempos atrás, em conversa, e eu perguntava-te também o que é que tu fazias, porque nós conhecemos-nos num contexto completamente diferente do profissional, e realmente aquilo que eu achei interessante foi uma vertente que tu falaste, tu há bocadinho estavas a dizer que jogaste futebol profissionalmente até aos 20 anos e depois desististe ou acabaste a tua carreira, mas que nós estávamos exatamente a falar de uma preocupação que tu tens e de um nicho de mercado que tu encontraste, que é exatamente os atletas profissionais, seja em que modalidade for, que muitas vezes acabam as suas carreiras e ficam completamente perdidos e agora o que é que eu faço? E ou se focam naquela modalidade para serem treinadores ou, sei lá, ou gestores disto ou daquilo, ou então muitas vezes aquilo que eles fizeram durante X anos e um atleta profissional acaba uma carreira cedo, não é? Aqueles que conseguem, sei lá, jogar futebol até aos 40 anos já é assim uma coisa fantástica, é raro. E achei interessante essa tua preocupação de ajudar também pessoas como estes atletas profissionais a encontrarem um rumo na vida. Fala-me um bocadinho disso. Bom, o facto também de ter sido atleta, não é? E vi isso muitas vezes, hoje falo sobre isto com alguma leveza há uns anos atrás, não? Mas claramente eu fui um daqueles casos que eu deixei o futebol se calhar de forma até um bocadinho precipitada, porque efetivamente eu tinha mesmo muito potencial e talento, e por um conjunto por falta de preparação, por falta de acompanhamento, e isto não significa que eu me esteja a desculpar, quer que seja, porque eu estou muito feliz hoje, estou muito feliz e muito satisfeito com a vida que tenho, mas claramente falta-me ali um acompanhamento muito próximo. E algo que vim a perceber depois ao longo do tempo é que efetivamente na transição entre a vida desportiva e digamos a vida normal, não é? Porque o atleta tem de facto uma carreira muito curta, faz imensa falta esse apoio nessa transição, porque um atleta é uma pessoa que, do ponto de vista das suas capacidades, domina. Nós temos vários tipos de inteligência, não é? Portanto, um atleta provavelmente terá muita inteligência motora, mas isso pode ser colocado ao serviço de outras coisas e só que as pessoas provavelmente não têm essa consciência ali a determinada altura. E são muitos os casos em que atletas, não só de futebol, mas de uma forma geral, têm carreiras imaculadas, ganham imenso dinheiro e depois, no final, quando terminam a carreira, ou fazem maus investimentos, ou perdem o dinheiro todo que ganharam em 4 ou 5 anos. E não me refiro só à questão da educação financeira, digo efetivamente que, ok, tu tiveste aqui 35 anos da tua vida, estás a meio da tua vida, ainda tens mais 35 ou 40 para viver, o que é que vais fazer com isso? Não é? E portanto fazer um processo, acredito que não só também pela minha ligação ao desporto, mas também com todas as outras ferramentas que tenho, que possa ajudar imenso nessa transição, para as pessoas catalisarem aquilo que efetivamente um talento que tinham e que podem continuar a colocar ao serviço dos outros, de si próprio e dos outros, se esse processo for bem feito. No fundo é um processo de redescoberta como qualquer transição, não é? No desporto, mas quem trabalha 20 anos numa empresa e depois vai fazer outra coisa, é um bocadinho a mesma lógica, não é?
Claro. João, tu tens uma vida riquíssima em termos de experiências e de viagens e de teres trabalhado em variadíssimos sítios, com muita diversidade também. Tu achas que isso te ajudou na construção do João Cordeiro People Hacker? Olha, não tenho uma única dúvida. Eu saí eu saí de casa, entre aspas, né? Eu saí de casa dos meus pais, eu recordo-me, eu sou de uma terra muito pequenina ali do Ribatejo, e com 14 anos, eu com 14 anos fazia 6 horas de transportes públicos para vir treinar para o Estoril, portanto, todos os dias, e, portanto, para um miúdo de 14 anos, há 25 anos atrás, 20 anos atrás, era muito duro e aprendi muito nessa altura. E, portanto, eu desde cedo comecei a sair, já, enfim, quero viajar ainda muito mais, é um dos meus objetivos, é conhecer, o meu objetivo de vida é conhecer pelo menos 150 países, estou a caminho, portanto já conheço uns quantos, mas estou a caminho, mas sem dúvida alguma que viajar, e quando tu viajas com uma intenção não só de lazer, mas de conheceres as pessoas, de te envolveres com as pessoas, de aprenderes com elas, isso dá-te uma expansão do ponto de vista da pequenez, não é? Que é de quem está sempre aqui neste cantinho que não sai daqui, vê à proporção, não é? E portanto eu comecei a viajar desde muito miúdo. E isso permitiu, e sempre fui, e acho que já tinha partilhado isso contigo, sempre fui o miúdo no meio dos adultos, porque sempre quis estar no meio dos adultos para aprender com eles. Não porque as pessoas da minha idade não tivessem nada para ensinar, mas acreditava que com os mais velhos podia sempre aprender mais. E viajei, e isto vai um bocadinho à base, ou à essência daquilo que eu faço hoje, porque durante especialmente entre 2009, 2008, 2009 até 2017, 2018, eu viajei mesmo imenso. Eu lembro que em 2016, que deve ter sido assim o ano que eu mais viajei, fiz 140 horas de voo, portanto, viajei mesmo imenso para vários sítios, e uma coisa que percebi, e eu já tive uma experiência assim, mais próxima com a América Latina, nomeadamente com o Brasil e com o Norte da África. E uma coisa que eu percebi comecei-me a treinar para olhar dessa forma, e isto vai especificamente bater nesta questão da base daquilo que eu faço hoje, o que eu comecei a perceber, e Patrícia, eu tive a oportunidade, e eu acho que isso é mesmo uma oportunidade, mais do que viajar e falar com pessoas, estar numa circunstância em que eu entrevistei até hoje, portanto, se calhar nesta última década, para aí 2.000 empresários, okay? Desde empresários que faturavam 50 mil euros por ano até, acho que, assim, em termos de dimensão, a pessoa que entrevistei que tinha a empresa maior faturava para aí 1 bilhão. E este espectro, sabes, quando nós dizemos que sentimos é sentir o pulso, mas sentir o pulso, mas mesmo no terreno, sabes? Nesta panóplia e nesta diversidade e multiculturalidade, eu percebi que o ser humano está cheio de buracos. Tem buracos imensos do ponto de vista, essencialmente do ponto de vista emocional, da gestão das emoções. Nós até aos 20 anos, e depois comecei um bocado a refletir sobre isso, isto deve ter sido para aí em 2015, mais ou menos, foi quando eu comecei a ganhar verdadeira consciência disto. Do ponto de vista educacional, nós temos um gap gigantesco, não é? Um buraco gigantesco do ponto de vista da gestão das emoções, não só da frustração, como lidar com o desgosto, como lidar com o fracasso, como lidar com o sucesso. É muito mais difícil lidar com o sucesso do que com o fracasso, na minha perspectiva. Depois vamos a questões de liderança. Liderança e comunicação, porque no fundo são os dois pilares que para mim são absolutamente essenciais. Eu não consigo liderar nada se não me liderar a mim próprio, não é? Acho que isso depois acaba por ser um bocadinho por aqui, não é? E comecei-me a apaixonar por isso de tal forma, e comecei a perceber que efetivamente as pessoas, de uma forma geral, estão muito pouco preparadas, porque não são ensinadas, não é? No fundo é isso, não são ensinadas, isso não é um tema que agora que felizmente começa a ser um tema mais abordado, mais falado, até mesmo propriamente a questão da saúde mental, mas comecei-me a apaixonar por isso de tal forma que já não fazia sentido aquilo que eu estava a fazer antes e tinha que me dedicar àquilo. E, portanto, acredito que na vida tudo se treina, até porque lá está esta minha ligação ao desporto, também me dá muito este insight e este aporte do ponto de vista do treino das capacidades,
E treinar uma emoção, treinar um pensamento, não deixa de ser treinar como qualquer outra capacidade, inclusive a motora. E quando eu estava, na posse dessa informação, não é, e dessa experiência, comecei a procurar também algumas outras pessoas que tinham enfim, que tinham mais lastro do ponto de vista da carreira, nomeadamente o Robin Sharma, com quem trabalhei desde 2016 até 2018. Depois tive também em 2018 também fiz uma certificação com o John Maxwell, que é uma pessoa que eu admiro imenso, escreveu mais de 100 livros sobre liderança e comunicação. É uma pessoa que deu formação a mais de 6 milhões de pessoas, é impressionante, é uma coisa totalmente, é impressionante. E ele inclusive tem um programa muito, muito, muito interessante, é um programa para transformar nações, portanto ele age muito na América Latina também, e que fazem esses programas mesmo governamentais, ou seja, eles vão ter com os governos e eles próprios têm uma equipa que fazem esse trabalho preparatório com as entidades governamentais. E, enfim, depois tive aqui um bocadinho uma perspectiva mais académica e também era aqui, posso até dizer que era um bocadinho um sonho, e pus assim na cabeça, olha, eu preciso aqui de uma perspectiva um bocadinho mais académica, então pus-me no avião e fui para Harvard e fui lá fazer uma especialização em construção de equipas e deu-me também uma experiência, lá está, uma visão valiosa de uma outra perspectiva. E sem dúvida alguma que esta multiculturalidade que eu fui vivendo, as pessoas são todas iguais, cada um é um ser único, mas todos nós temos os mesmos desafios, acaba por ser um bocadinho por aí, obviamente que individualizado. E algo que há um livro muito, muito interessante, eu adoro imenso, adoro ler hoje, quando era miúdo não gostava, mas há um livro muito bom que é O Homem em Busca de um Sentido, que é do Viktor Frankl, que foi escrito na altura do Holocausto. Já ouviste falar nesse livro? Não. Não. Eu acho que eu tenho. Onde? Aqui. Está aqui. Este livro. O Homem em Sentido, ok. O Viktor Frankl, também para explicar uma outra ferramenta que eu também passei a utilizar recentemente, e estava a ler este livro, e o Viktor Frankl era psicoterapeuta, psiquiatra, ele é judeu, foi preso no Holocausto, sobreviveu a 4 campos de concentração, e fez dos campos de concentração um laboratório vivo para analisar um conjunto de coisas, nomeadamente o que é que faziam, qual era o motivo ou o fator principal que fazia as pessoas viverem. E percebeu que efetivamente, apesar dos homens e mulheres que fisicamente eram mais saudáveis, curiosamente eram os primeiros a morrer. E aqueles que aparentemente pareciam mais frágeis foi os que sobreviveram a tudo aquilo que nós já sabemos que aconteceu no Holocausto. Não é? E ele chegou a uma conclusão muito interessante. E isto, enfim, não é nenhuma novidade, mas é que as pessoas que têm uma razão de viver, que têm um sentido, que têm uma missão, acabam por ultrapassar qualquer coisa. E desenvolveu, com base nisso, desenvolveu uma abordagem terapêutica que se chama logoterapia, que é a única terapia conhecida, pelo menos até hoje, que se vira para a frente, ou seja, não para trás, e que tem uma visão antropológica do homem e não uma visão clínica. E ele defende que ele foi aluno do Freud e do Adler, contrapôs muitas coisas que eles disseram, mas essencialmente aquilo que ele diz é que o ser humano é um ser único e irrepetível, igual a mim só existo eu, e eu tenho as minhas idiosincrasias, tenho os meus desafios, e portanto aquilo que eu verdadeiramente me proponho a fazer, e tenho vindo a fazer ao longo destes anos, é pegar toda esta mixórdia de temáticas, não é? E dizer assim, olha, ok, estás aqui, queres ir para onde, efetivamente queres ir para aí, que ajuda é que precisas, e ajudar a pessoa a fazer esse trabalho e esse caminho. Sim, isso é muito interessante, e tu sabes que eu nos meus pacientes também há uma coisa que eu tenho visto e que também é curioso, que é as pessoas que às vezes são mais frágeis fisicamente, também aprendem a proteger-se mais e aprendem a lidar com a dor, neste caso a dor física muitas vezes e com a dor emocional, de uma forma tão diária que são sobreviventes.
E enquanto que muitas vezes uma pessoa que está bem e que está bem na sua vida, muitas vezes quando há algo de impacto maior, estão menos preparadas emocionalmente para isso. Isto pode, Treinaram, não treinaram, exato, não é? isto pode parecer um contrassenso, mas eu acho que não é. Por isso é interessante esse livro, vou apontar aqui como um livro a ler. Olha, João, tu há pouco falavas de liderança e de comunicação. Pode haver liderança sem comunicação? Isso é um tema, eu acho que de uma forma muito prática ia-te responder que não. Agora, depois temos que entrar naquilo que são os conceitos da liderança e nos conceitos e na comunicação, não é? Mas eu diria que, e todos os grandes líderes foram grandes comunicadores, perdão, e comunicador não significa falar muito bem, não é? A comunicação é muito mais do que falar, e a comunicação para mim é ligar-nos ao outro, não é? A comunicação para mim é essencialmente isso, mas ainda não estava a partilhar com os amigos meus, também tinha um amigo meu que estava a dizer, eu não gosto nada de ler, e disse, olha, ler tem vários impactos, não só da perspectiva de expandir a nossa mente a novos conceitos, mas essencialmente dá-nos uma coisa que é dá-nos mais léxico. E quando nós temos mais léxico, temos, enfim, numa análise um bocadinho assim simplista, não simplória, dá-nos uma capacidade melhor de nos expressarmos. Porque esta questão da comunicação, há pessoas que são assim, que é eu sou assim, pá, quem entende, entende, quem não entende, não entende, e ponto final parágrafo, continuamos. Eu não acredito que a comunicação seja isso, porque isso não beneficia o outro, na minha perspectiva, claro. E essencialmente a comunicação tem a ver com a mensagem, que é, ok, o que é que eu quero dizer? Eu tenho que fazer um esforço para tentar ir ao teu encontro, para que a mensagem passe, não na perspectiva para te manipular, mas para entregar-me aquilo que eu te quero dizer, não é? Da forma que eu quero dizer. E que tenha o significado que eu quero dizer. E existem tantos mal-entendidos e tantos por falhas de comunicação que acredito que a comunicação seja efetivamente um ponto absolutamente chave. E depois na questão da liderança, como é que isto se casa aqui uma coisa com a outra? Se eu, primeira instância, eu sou líder de mim próprio, não é? Eu tenho que saber comunicar comigo próprio para depois também saber comunicar com os outros. E isto não numa perspectiva, às vezes as pessoas dividem um bocadinho, mas isso nas empresas não é assim. Não, as empresas são pessoas e, portanto, as pessoas são pessoas e comunicam entre elas. E, portanto, eu não acredito que há aqui uma linguagem corporativa ou uma linguagem de pessoas. Há uma linguagem e as pessoas têm de falar, não é? E têm de se entender. Mas de uma perspectiva assim um bocadinho mais abrangente, há alguém que lidera um projeto que não tenha capacidade de se comunicar, não sei se vai conseguir fazer passar a sua mensagem e, acima de tudo, inspirar os outros a partilharem dessa mesma visão, que é única e que naturalmente a quer transportar para uma visão coletiva. Portanto, eu diria que não é possível. Mas tu sabes que é interessante, porque eu vejo muito, eu nunca estive ligada a grandes empresas, sei lá, na área de gestão e não sei o quê, trabalhei quase sempre por mim própria, mas tenho muitos amigos que a vida deles foi sempre isso, e eu acho que uma coisa que também é importante, pegando naquilo que tu estavas a dizer, é que a comunicação, na minha opinião, deve ser também motivacional, porque se tu não tens uma equipa que tu consigas motivar para trabalhar em conjunto, para ultrapassar os desafios que vão surgindo, para resolver os problemas que também vão surgindo, tu também não consegues, podes ser muito bom líder, ou podes saber liderar uma equipa vá lá, em campo, mas depois se não os consegues motivar, se não consegues chegar às pessoas e se não os consegues ajudar a ultrapassar as suas próprias dificuldades, então as capacidades de liderança também não servem para muito. Uhum. Concordo. Olha, o Maxwell diz uma coisa com a qual eu concordo a 100%, e acredito que há aqui duas figuras, e pela minha experiência, as equipas, ou seja, do ponto de vista da liderança das organizações, sejam elas empresas ou não, as equipas mais estáveis, mais estáveis e mais complementares é quando existe alguém que inspira e alguém que gera. E tipicamente é difícil ter estes dois papéis na mesma pessoa. Isto para dizer que acredito que deve existir um gestor e um líder.
ou um inspirador. E porquê? Porque essencialmente um líder é responsável, naturalmente na minha opinião, é responsável por criar o ambiente para que as pessoas se sintam seguras e inspiradas. Essencialmente o líder tem que fazer isso. O gestor depois tem uma abordagem um bocadinho mais pragmática, do ponto de vista da accountability, do ponto de vista do próprio acompanhamento enfim, dos KPIs e aquelas coisas todas que já sabemos que existem nas organizações. Agora, do ponto de vista de estabelecer uma visão de futuro do ponto de vista do caminho, não é? Que é, nós estamos aqui e queremos ir para ali, não é? E sabes que, por falar na questão da visão, só puxar aqui um tema que eu acho que é um tema interessante para abordar, que é a questão do viver o presente, a questão do viver sem expectativas. Isto eu acho que é um tema muito, muito interessante. Mas deixo-te aqui esta semente depois se quiser explorar isso. Mas efetivamente, quando nós estamos se eu quero fazer um caminho, eu tenho que saber para onde é que, pelo menos para onde é que me estou a direcionar, não é? E essencialmente, o líder, eu diria, e tu provavelmente já viveste isso em algum momento da tua vida, quando numa equipa, seja numa família, seja numa ONG, numa empresa, quando a energia, quando existe momentum, parece que não existem problemas, não é? Ou aquilo parece que não tem impacto nenhum, as coisas parece que fluem todas. Portanto, quando nós falamos em fluir, as coisas têm que fluir, mesmo nas equipas, e não significa que não existam desafios para resolver, mas acima de tudo, quem tem que criar esse ambiente é o líder dessa organização. E por exemplo, nós em Portugal, e eu vivo isso com alguma frequência, tenho às vezes alguns donos de empresas que me pedem, olha, eu João gostava que fizesse aqui um programa com a minha equipa do marketing ou das vendas, ou enfim, do que fosse. E eu assim, então, mas tu vais lá estar presente? Não, pá, eu estou ocupado a fazer outras coisas. Pá, então, lamento imenso, mas não posso ajudar. Mas porquê? Assim, porque o que vai acontecer é que aquela pessoa está a fazer efeito de tampa, não é? Que é, se o dono da empresa não se envolve nos mesmos mecanismos que as equipas, do ponto de vista não do ponto de vista das funções práticas, mas do ponto de vista do acompanhamento, lá está, do acompanhamento emocional e do envolvimento, o que vai acontecer é que tu estás a preparar uma equipa e depois começam a ficar silos, que é, tu estás a preparar uma equipa a fazer uma determinada coisa, fala uma determinada linguagem, e depois tens o CEO que vai lá e diz, olha, isso não é nada assim, isso agora vamos para ali. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Portanto, ou seja, acabam por não estar todos alinhados com o mesmo objetivo, não é? Sim. E, portanto, em Portugal ainda há muito esta... Em Portugal, os donos das empresas, e eu sei que vou parecer um bocado arrogante a dizer isto, mas é a minha opinião, os donos das empresas têm que perceber que se eles não se desenvolverem, as empresas não vão acompanhar. Podem ter as equipas mais maravilhosas que quiserem, que não vai durar muito tempo, porque a sua... e eu lembro-me desta frase de há uns anos atrás, uma empresa nunca terá a dimensão, nunca se terá uma dimensão superior à visão do seu próprio líder. Portanto, se o seu líder não se desenvolver, aquela organização não se vai desenvolver. João, qual é que é o teu maior desafio? Quando tu estás a hackear pessoas, se eu posso dizer isto assim. A ajudar pessoas, é mais por aí. O meu maior desafio pessoal ou aquele que eu mais vejo? Aquele que tu mais vês. E também podemos falar do teu desafio pessoal, porque as coisas acabam, de alguma forma, por se ligar. Muitas vezes uma coisa é um bocadinho um espelho da outra. Pronto. O meu maior desafio pessoal é que em todos os meus clientes eu vejo padrões meus, não é? E, portanto, e isso não deixa de ser, é bom, não é? É bom porque eu acabo por estar a ajudar uma pessoa, mas estou-me a trabalhar a mim ao mesmo tempo. Mas isso dói imenso, não é? Porque estou a levar constantemente com aquilo, não é? Não me posso esquecer, então todos os dias, e eu estou numa fase nesta altura que tenho muitos processos a correr, portanto eu não faço mais do que 4 sessões por dia, porque senão fico completamente esgotado. E, portanto, o meu principal desafio é esse, não é? Que é ver muitas coisas, ver muita coisa no outro que também é minha, não é? Um bocadinho de efeito de espelho. Depois, o desafio do ponto de vista digamos assim, de uma forma geral,
que mais encontro, dir-te-ia que são, ou que é gestão de energia e de prioridades. E que depois isto vai-se desmontando até outras questões. Primeiro, as pessoas têm muita dificuldade em parar. Nós, quando paramos para. Ainda ontem estava a trocar umas mensagens com uma amiga minha e ela dizia: pá, agora estou cheia de desafios porque estou sem trabalho e os problemas parece que aparecem todos. Eu assim, pois. E ela dizia: mas quando eu estou a trabalhar parece que não tenho problemas. Eu assim, sim, porque as pessoas, como não param, não pensam nos problemas que têm para resolver, não é? E portanto, abrandar um bocadinho o ritmo, perceber efetivamente. Quais é que são os desafios que eu tenho que resolver, porque muitas das vezes o que acontece, Patrícia, e também deves ter essa experiência, essa percepção, é que as pessoas estão a andar em círculos. Hum. As pessoas estão, sabes, o cão à volta do rabo, não À é? volta da cauda, sim, 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 As pessoas sim. estão a andar assim, mas só porque estão ocupadas, acham que estão a caminhar em algum sentido. E não estão às voltas, não é? E, portanto, o primeiro passo é a pessoa ganhar consciência de que, não, eu tenho que parar, tenho que me trabalhar. Por exemplo, na América, nomeadamente no Brasil, na América Latina, há muito, a maior parte dos brasileiros faz psicoterapia e recorre muito a este tipo de ferramentas de desenvolvimento pessoal. Nós em Portugal não temos ainda essa cultura, somos um povo um bocadinho mais fechado, somos um povo também mais arrogante intelectualmente, nesse sentido, que é pá, preciso de ajuda. E depois às vezes quando assumo também preciso de ajuda, também não sabem onde é que preciso de ajuda, não é? Mas pronto, é um caminho que se faz e, e ajudar a pessoa a parar no sentido, a abrandar, não é a parar completamente, mas a abrandar, olhar para si, trazer muitas coisas, depois lida-se aqui eu lido muito com crenças, não é? Porque se eu quero mudar um resultado, eu não tenho que mudar só aquilo que faço, eu tenho que mudar quem sou. E isso é uma das premissas que eu também utilizo, é que, ou de onde parto, todos nós temos a capacidade de decidir quem é que queremos ser hoje. Não interessa quem é que eu fui, interessa quem é que eu quero ser, quem é que eu sou, quem é que eu sou hoje e quem é que eu quero ser amanhã. E algo do ponto de vista do meu próprio processo de evolução, que considero absolutamente fundamental, é que as minhas ações diárias têm que refletir quem eu quero ser, não quem eu fui. E se nós estivermos conscientes disso, a cada passo do processo, que é, imagina, eu sempre fui um miúdo muito impulsivo, não é? Muito impulsivo, dizia o que me apetecia, quando me apetecia, isso naturalmente tem impactos. Uh, Até parecia, em determinados momentos, parecia nervoso, sabes, tipo ansioso. Uh, e aquilo que me ajudou efetivamente a fazer uma mudança nessa forma de pensar, que depois ficou enraizado no comportamento e depois naturalmente transformou-se numa nova crença, é que se eu agir todos os dias, não, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa ponderada e portanto eu vou agir dessa forma. E nós não podemos esperar fazer 10 vezes, antes fazia 10 vezes e agora faço zero, não é? Porque é um processo de melhoria, não é? Faço 10, depois faço 9, depois faço 8, depois faço 7, até chegar ao momento em que se calhar só faço uma ou duas, mas já tenho uma gestão um bocadinho diferente. Eu estou-me a fazer entender. Sim, 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 ó João. Isto é aquela velha máxima de tu não consegues obter resultados diferentes se fizeres as coisas sempre da mesma forma, que é o que muitas vezes as pessoas querem. E eu acho que aquilo que tu também estás a dizer toca noutro ponto, corrige-me se eu estiver errada, que é o facto de as pessoas acharem que o problema e a culpa e a razão de todos os problemas está sempre no outro. E Exato. não se olham. E realmente nós temos que ser os nossos próprios agentes de mudança. E quando isso acontece, tudo à nossa volta vai ter que mudar. E por isso que tu falas de realmente, neste caso, muito especificamente, líderes de empresas, ou até uma pessoa por si própria, se não entender que o seu comportamento, a sua forma de pensar tem que mudar, tudo à volta vai se manter igual e os resultados vão ser sempre os mesmos e que muitas vezes não são os bons resultados, por isso é que eles depois procuram pessoas como tu, não é? Para os ajudar a mudar esse padrão sem o quererem fazer, porque isto depois parece aqui um contrassenso. Eu no outro dia, aqui não sei, foi agora no fim de semana, então eu estava a falar com uns amigos meus e estava a perguntar, pá, como é que estão? E não sei o quê. E pá, olha, estou um bocado bipolar, tipo, olha, eu estou bem ou estou mal.
E assim, mas também há o tripular, que é estou bem, estou mal, eu não sei como é que estou. Portanto, o não sei como é que está também é a tripolaridade, não é? Mas efetivamente o primeiro passo é estar disposto para treinar isso. Que é, ok, não, eu sei, eu quero um resultado diferente, eu tenho este padrão ao longo da minha vida, seja no que for, não é? E às vezes perguntam-me assim, só um parênteses, Patrícia, que é, mas tu ajudas as pessoas que é, a serem mais bem-sucedidas ou a serem mais, a comunicarem melhor? É um misto de coisas. Eu ajudo acima de tudo a pessoa a ser melhor. Ela depois escolhe ela escolhe onde é que quer ser melhor, porque o que verdadeiramente importa aqui é o processo, não é o que é que eu vou ensinar, porque eu não vou ensinar nada a ninguém, porque eu não sou professor. Mas esta caminhada é uma caminhada lado a lado, não vou à frente nem vou atrás, vou ao lado, e que essencialmente ajuda a pessoa, e eu acho que isto é das coisas mais importantes, que é a ganhar consciência de, a ganhar consciência do que fazes que não tinhas consciência. Não é? Que é, eu estou a agir desta forma, isto vai-me gerar este determinado resultado, só que como eu não estou a parar para analisar, não estou a ver. Não é? E portanto eu tenho que tomar propriedade dessa ação, desse comportamento, perceber, não, isto é quem eu quero ser, não é quem eu fui, lá está, isto é quem eu quero ser, não, então vou ter que mudar isto, depois estabelecer um plano de ação diário, em coisas muito pequeninas, deixa-me ver se te consigo dar aqui um exemplo. Olha, posso dar um exemplo até relativamente recente e que até tem alguma piada. Eu tenho um cliente que tem, não vou dizer quem é por questões de privacidade, como é evidente, mas tenho um cliente que trabalha numa multinacional que tem operação em 5 países, em Portugal, e os outros 4 são países da América Latina e Espanha. E ele é diretor-geral em Portugal e uma das suas ambições é ser diretor-geral do grupo. Ok. E eu estava-lhe a perguntar na sessão, assim, ok, então diz-me uma coisa que tu possas fazer diariamente que te aproxime desse teu objetivo. Eu já não sei, eu já faço tudo, eu trabalho imenso, e tenho isto e faço aquilo, não sei o quê. E eu fiz-lhe uma pergunta, olha, simples, qual é a língua oficial do grupo? É espanhol. Fala espanhol? Epá, não, sou péssimo. Então lá está, aí tem uma coisa que ele pode melhorar para o ajudar Diariamente. a Diariamente. subir um patamar. Sim. Só que é uma coisa tão básica, tão simples, e dizer, epá, nunca tinha pensado nisso. Pronto, agora todos os dias sugiro que fales, todos os dias, meia hora, falas espanhol com a tua mulher. Ela por acaso até fala muito bem. Pronto, ótimo, estás a ver? Então tirar um curso ou fazer um. Epá, e tu tens até há professores particulares, não é? Quer dizer, a pessoa que tire 2 horas por semana ou 3 para estudar espanhol não há de ter grande impacto, digo eu, na vida dessa pessoa, mas isso seria realmente o catalisador e o impulsionador para dar o salto que quer. E que depois voltamos, lá está, depois vamos bater no tópico da comunicação, que é, ok, ele quer ir para esta função, tem esse objetivo, mas como é que ele se vai ligar às pessoas se ele não fala a língua? Não Claro. dá, sabes? É uma coisa tão simples. Assim, epá, nunca tinha pensado nisso. Pois, nunca tinhas pensado nisso. Tudo bem, ok. Estás a pensar agora e estamos a falar sobre isso agora. Um, e, portanto, tudo pode-se fazer coisas tão pequenas. E eu acredito que uma boa parte do processo que eu faço com os meus clientes é, ok, eu quero isto, e depois temos que transformar isso numa ação diária. Pode ser pequena e deve ser pequena, porque é essa prática diária que vai enraizar. Sabes que, um parênteses, duas das bases que eu utilizo nos meus processos é física quântica e neurociência. E o Joe Dispenza, que é uma pessoa que estuda há imensos anos, não sei se já ouviste falar no Joe Dispenza. Já, sei perfeitamente quem é. Ele fala ali há num livro que ele fala sobre o fosso da identidade e a forma como nós registamos comportamentos e o estado de espírito. Portanto, ele diz que quando nós admitimos em nós uma emoção durante uns dias, isso passa a ser o nosso estado de espírito. Se permitimos que isso vá além dos 6 meses, passa a ser um comportamento. E se permitimos que essa emoção fique em nós mais de um ano, passa a ser uma característica de personalidade. Portanto, acredito que tudo é reversível a partir do momento em que queiramos, como é evidente, e portanto esta passagem de um objetivo para uma ação diária, que não tem que ser uma ação mecânica, física, pode ser um pensamento, pode ser uma prática mental, mas tem que haver algo
que recorrentemente seja feito para fazer esta reversão de uma característica de personalidade, que é, se eu ando constantemente a procrastinar, ok, temos que tentar perceber porque é que a pessoa está a procrastinar, mas depois tem que começar pequenino, que é 5 minutos, 10 minutos, e vai implementando essa prática até a prática efetivamente estar enraizada. Depois, a partir daí, já faz o que quiser. Olha, tu sabes que é interessante, estava agora a lembrar-me de uma coisa, só fazer aqui um parênteses também, das barreiras linguísticas, da linguagem. Eu vivi em Macau durante 1 ano e meio, e a minha preocupação desde sempre, atenção que o chinês cantonense é uma língua dificílima, porque aquilo tem 8 sons, ditons e não sei o que mudam palavras. Mas a minha preocupação, desde o primeiro dia que eu entrei, eu trabalhava lá no Instituto de Formação Turística, na Escola de Turismo e de Hotelaria de Macau, e a primeira coisa que eu sempre me preocupei desde o primeiro dia é saber dizer bom dia, como estás, obrigado, e pedir 2 ou 3 coisas em chinês. Uhum. E eu era das poucas ocidentais a fazer isso. O facto é que aquilo aproximou-me muito das pessoas por quem se passava todos os dias, a maior parte dos meus colegas ocidentais passavam todos os dias sem dizer bom dia, boa tarde. A empregada das limpezas, a senhora das fotocópias, a senhora... E esta comunicação é tão importante, tu poderes comunicar com as pessoas, nem que seja para dizer bom dia ou boa tarde, muda a forma de estar e muda a forma como tu olhas o outro. A senhora das limpezas passou a ser uma pessoa a quem eu digo bom dia, boa tarde todos os dias, e eu passei a ser uma pessoa importante para ela, porque era a pessoa que lhe dizia bom dia, boa tarde, o Quailo, que é o branco, não é? Como eles chamam, passou-lhe a dizer bom dia, boa tarde. E eu acho isto muito interessante em termos de comunicação, quando nós não... estas barreiras linguísticas, que nem sempre se conseguem ultrapassar, mas que são realmente importantes, e eu só queria fazer este parênteses por causa aí do teu cliente que não falava espanhol, ou que não fala espanhol, mas que pode aprender. Mas claramente, sim, claramente. Sabes que nos processos de evolução e de expansão pessoal, que inclui naturalmente as questões profissionais, não é? Porque nós somos só um e, portanto, eu gosto muito de uma frase da Oprah. Ela dizia, ela não está preocupada em criar uma marca e deixar um legado, ela está preocupada em ser o melhor ser humano que conseguir durante a sua vida. Eu acho que isso é um objetivo fenomenal, não é? E costumo muitas, eu adoro analogias porque acredito que se consiga perceber determinados conceitos de uma forma mais simples, mas alguém que se trabalha, não é? Que se trabalha, que se questiona e que tem um conjunto de práticas que lhe permitem evoluir, mas especialmente quando começamos a ser acompanhados por alguém, seja por um coach, por um terapeuta, o que for, não é? Acredito que acontece muito existe muito este efeito, que é, imagina, isto é uma analogia, não é? Imagina que decides a partir de hoje vais ser atleta de velocidade, ok? Não interessa, isto é meramente um exemplo, não é? Vais ser atleta de velocidade dos 100 metros e, portanto, vais começar a correr hoje. Portanto, hoje vais começar a correr, provavelmente os 100 metros vais fazer em 30 segundos, não sei, fazes 30 segundos. E depois, à medida que vais treinando, reduzes dos 30 para os 29, para os 28, para os 27, para os 25, portanto, a tua margem de progressão, desde o momento em que decidiste começar a correr até aos 20 segundos, é muito rápida. Só que depois chegas ali a um limiar, chegas ali a um patamar em que passares dos 20 para os 19.7, para os 19.5, para os 19.4, começa a ser cada vez mais difícil. E é nesse preciso momento, que não tem só a ver com as capacidades físicas, mas é nesse preciso momento que as pessoas têm que começar a olhar para outras coisas, nomeadamente se os ténis que têm calçados são os ténis indicados, se a sola é muito alta ou muito baixa, é muito dura ou muito mole, se estão bem hidratados, se dormem bem, se estão a comer muito ou se estão a comer pouco, se têm a depilação bem feita, percebes? Estou a dar exemplos, não é? Ou seja, a partir do momento... e o que acontece é que as pessoas que começam e que sentem essa propriedade da sua própria evolução têm uma evolução muito rápida e depois chegam a um ponto que acham que não, isto agora vai acontecer tudo sozinho e eu já não preciso fazer mais nada. Antes, pelo contrário.
começa a ser cada vez mais difícil, os processos começam a ser cada vez mais como é que eu ia dizer? Começa a ser cada vez menos visível, não é? Ou seja, tens uma expansão muito grande. O Ronaldo tem 30 e vai fazer agora 37, como atleta, eu vou falar como atleta, não é? Ele com a idade não deixou de treinar menos. Ele com a idade passou a treinar mais, não é? Depois eu acho que chega a um ponto em que a coisa tem que ser muito cirúrgica. É isso, precisamente. Cirúrgico. Tem que É muito ser, cirúrgico. tem que ser aquilo ali. João, agora que tu estás a dizer isto, eu vou remeter para outra coisa. Isto quando as pessoas chegam ali a um ponto que sentem que não conseguem evoluir, isso traz medo. Também, pois. Pronto. E aí eu quero fazer esta ponte para o teu movimento sem medos. O que é isto deste movimento? Que belo gancho, Patrícia. Que belo gancho. Sim. Bem, eu sei que tu também és especialista em pitch, eu só fiz um na vida, mas Já fui. Agora já não é uma coisa que esteja habituado a fazer. Mas, não, sabes, o Sem Medos foi uma coisa até que nasceu um bocadinho por brincadeira, porque tenho um amigo, um grande amigo, temos uma relação quase de irmandade, e ele está sempre com essa expressão, às vezes temos a malta está a falar e estamos com um desafio qualquer, e ele, bora lá, vamos sem medo, está sempre a dizer. Aliás, é uma expressão que muita gente... É uma expressão que eu também uso isso muitas vezes. E eu pensei que isso dava um movimento giro, tipo, mas por que não? Não é normalizar, mas por que não instituir efetivamente? Porque nós, o medo, todos nós temos medo de alguma maneira, de algumas coisas. O ser humano, primeiro ponto, todo o ser humano sofre à sua maneira, e todo o ser humano tem medo, não é? E o medo pode nos servir para nos desafiar ou para nos paralisar. E na maior parte dos casos, o medo paralisa-nos, não é? Sim. E este movimento foi muito no sentido de incentivar as pessoas a confrontarem os seus medos. Porque a única forma de ultrapassar um medo é confrontá-lo, não há outra forma. E portanto o movimento surgiu um bocadinho como isso. Foi assim em jeito até de brincadeira, depois fiz um site, eu também gosto de fazer essas coisas, depois fiz um site e fiz uns memes que no fundo é o rinoceronte, que tem uma simbologia, portanto a simbologia do rinoceronte para os sem medos. Mas no fundo a lógica do movimento é mesmo essa, é incentivar as pessoas a confrontarem os seus medos, a exporem os seus medos aos outros. E sabes que isto é uma partilha muito pessoal, mas faço-o com muito gosto, até porque isso também reflete um bocadinho a minha própria evolução. E estava a falar ontem estava a falar com um amigo meu, e eu só tenho a capacidade, eu consigo dividir aqui a minha vida em algumas fases naturalmente, mas eu só há 2 anos e meio para cá é que efetivamente consigo partilhar e expor-me e abrir-me com os meus amigos sobre desafios efetivos. Porque até lá, e eu até acredito que tenha coincidido aqui com uma fase em que depois também me separei e senti essa necessidade de partilhar e não, ou seja, essa vulnerabilidade, não é? Porque partilhar um medo, uma dor, acaba por ser partilhar uma vulnerabilidade, e a maior parte de nós acha que consegue controlar isso. Eu quero estar no controle, eu não me posso expor porque fico um bocadinho na mão do outro, não é? Entre aspas. E isso no início eu sentia que efetivamente me estava a expor e isso deixava-me desconfortável. Hoje não me deixa desconfortável absolutamente nada. Obviamente que faço, escolher muito bem as pessoas com quem eu faço, não é? Mas, fundamental. Mas efetivamente é incentivar as pessoas, ok, abre, expõe, vai, fala, faz catarse, ok, a catarse é uma coisa muito boa. E no fundo o movimento é um bocadinho isso, que é inspirar as pessoas, ou pelo menos criar esta dinâmica, ou tentar criar uma dinâmica para impulsionar as pessoas a fazê-lo e a confrontarem os seus medos, seja eles quais forem. Não é? Sabes que é interessante que eu, na minha prática clínica diária, aquilo que eu vejo das pessoas é que um problema que não é partilhado, porque as pessoas têm medo, porque não se querem expor, rapidamente se torna uma coisa gigantesca. E quando as pessoas ganham coragem ou conseguem confiar alguém para
partilhar esses seus medos, partilhar esse problema, tudo se torna mais relativo e mais leve. E aquilo que é muito interessante, e ligando àquilo que tu dizes, é que realmente as pessoas têm alguma dificuldade em se abrir e em se expor e expor a sua dor. Mas é muito interessante quando elas o fazem. Bom, olha, comigo, eu acho que tenho essa facilidade de acolher aquilo que as pessoas me trazem. E aquilo que é interessante é que muitas vezes as pessoas dizem: eu nunca falei disto com ninguém. Eu digo: pronto, olha, então e agora que conseguiu falar, como é que se sente? Pô, tirou um peso de cima que eu carregava há 20 anos, 30 anos, uma vida inteira. E por isso eu acho que é interessante quando as pessoas conseguem ultrapassar o medo. Sabes que há um livro muito, muito giro falando de medos. Não me lembro quem é que o escreveu, mas o título do livro é Feel the Fear, but Do It Anyway. Sim. E, no fundo, é levar as pessoas, o mote do livro, resumindo a long story short, é ajudar as pessoas a ganharem coragem para todos os dias fazerem algo que os assusta e que quase eles têm medo, mas todos os dias fazerem algo para ultrapassar isso. Uhum. É muito interessante, porque eu acho que isto acaba por casar um bocadinho com o teu movimento sem medos. No teu caso, as pessoas admitirem que têm o medo X e o medo Y, mas também irem procurar ajuda para ultrapassar isso. Eu acho que isso é super importante, porque, como tu disseste bem, na maior parte das vezes o medo paralisa as pessoas. Uhum. As pessoas não fazem. Por outro lado, também ainda bem que o medo existe, e eu vejo isto pelas crianças, porque senão eram inconsequentes. Chegavam lá, Claro, claramente. bora lá saltar, ganda maluqueira. Não ia correr bem. Mas esse movimento de sem medos teu, até tem um hashtag, que é hashtag sem medos, não é? Sim, sem medo, sim. E porquê o rinoceronte? Tu disseste que tem uma simbologia própria. Olha, o sem medos, o rinoceronte representa, como é que é dizer? Simbólico. Primeiro o rinoceronte é considerado um dos Big Five da selva, não é? dos animais. E depois, na perspectiva da simbologia, aquilo que o rinoceronte transmite, lá está, do ponto de vista simbólico, é que diz-nos que nós precisamos de olhar para tudo à nossa volta com outros olhos. E como disse um poeta, agora não me lembro, acho que foi o Wayne Dyer que disse isto, não é poeta, é um escritor. O Wayne Dyer disse isto, que é, quando nós mudamos a forma como olhamos para as coisas mudam. E portanto, vai bater até um bocadinho naquilo que estavas a dizer, que é o facto de partilhar sobre um tema e de expor isso, acaba por tornar um bocadinho mais leve, e isso também muda a perspectiva. Isso muda a perspectiva e pronto, o rinoceronte tem a ver com esta, simbolicamente tem a ver com isto. E depois vamos bater outra vez na questão, isto certamente já te aconteceu, e eu até acredito que as pessoas não partilham mais vezes por causa disto. Porque saber ouvir é uma capacidade tão importante, mas eu não sei se não é das mais importantes. Porque é muito comum nós partilharmos alguma coisa com alguém e a pessoa dizer assim, nomeadamente amigos, não é? Epá, não te podes sentir assim, ou vai fazer isto, ou faz aquilo, mas eu não quero instruções. Eu não quero que tu me digas o que é que eu quero partilhar, quero que me ouças. E depois a comunicação aqui é absolutamente fundamental. Porque se eu conseguir, ou quando eu consigo ouvir um amigo fazer perguntas sem ser evasivo, sem o fazer sentir mal, mas tentar direcionar a pessoa no seu próprio caminho, não é? Porque senão estou a influenciá-la. Não é? Pá, faz isto, faz aquilo, olha, não sei o quê. Não, pá, eu não estou a pedir nada. Estou-me a fazer entender, faz sentido. Faz imenso sentido. Eu acho que, no fundo, quando nós ouvimos o outro, nós temos que ser um receptáculo vazio. Temos que abrir essa porta, temos que abrir o nosso coração para receber aquilo que o outro nos está a dizer. Sim. E muitas vezes as pessoas só precisam de falar, é como tu dizes, pá, não preciso de instruções. Mas uma coisa que eu muitas vezes também tenho cuidado de fazer é remeter para a pessoa as tais questões, que não são invasivas, mas que as fazem questionar acerca do próprio processo em si.
como é que elas se sentem no processo, o que é que as magoa no processo, do que é que elas têm medo, qual é que é a forma que elas se veem a si próprias para sair dessa questão ou desse assunto. Porque muitas vezes as pessoas nem sequer pensam na solução, pensam no problema e estão ali, ai, agora o que é que eu faço? Dilema A, dilema B, dilema C. E nós que estamos de fora a ver as coisas com outros olhos, lá está, a visão do rinoceronte, já vimos tudo, já conseguimos perceber tudo e já sabemos qual é que é uma possível solução. Mas Mas não lhe podes dizer, porque senão a pessoa não tem propriedade, só a pessoa não tem propriedade disso. Exatamente, mas aqui eu acho que o grande objetivo é nós ajudarmos o outro a chegar à sua própria conclusão e que muitas vezes nós sabemos que eles se vão esbardalhar outra vez, que vão cair outra vez no lodo e na lama, mas faz parte do processo deles. E por isso eu acho que isto é muito interessante, quando nós ajudamos o outro, ajudarmos o outro de uma forma desinteressada. Não é a manipulação do outro, mas é fazer o outro olhar para si próprio, que segundo a nossa conversa até agora é exatamente aquilo que tu fazes. João, só aqui mais uma pergunta. No teu trabalho, e aliás eu acredito que tu sejas como eu, nós não trabalhamos um único dia na vida, porque nós amamos aquilo que nós fazemos, por isso isto para nós é uma coisa fantástica. Bom, mas no teu trabalho, vamos lhe chamar isso, o que é que tu gostas mais? O que é que te dá mais prazer ao final do dia? Olha, no final do dia, isto, lá está, pode ser uma visão um bocadinho romântica. Neste momento tocar uma campainha, não faço ideia quem seja, mas não vou interromper também. No final do dia, e volto a dizer que é esta questão um bocadinho mais até mais romântica, mas é eu sentir que dei tudo de mim quando podia, dei tudo de mim em cada momento. Okay? Que é, eu não quero deitar a cabeça na almofada todos os dias e dizer, ali devia ter dado mais ou devia ter. Não, isso efetivamente é algo que eu me alinho todos os dias. Depois, efetivamente, o que me dá imenso prazer é perceber as mudanças que as pessoas têm. Umas vezes têm consciência, outras vezes não têm. Pá, eu tenho, olha, talvez um dos desafios de um cliente que eu tenha tido, que até nem é no âmbito profissional, não é? E eu diria que se calhar em termos percentuais é para aí 50-50, portanto, metade dos meus clientes, ou os meus clientes têm metade do seu foco no seu crescimento pessoal e metade no seu crescimento profissional, ou questões ligadas a questões profissionais, mas tenho uma cliente que eu trabalho com ela, para teres ideia, há 1 ano e meio. Portanto, já vamos no terceiro programa, então são programas de 6 meses, já vamos no terceiro programa. E o objetivo principal dela, e isto é um bocadinho uma evidência daquilo que me estavas a perguntar, e talvez tenha sido dos maiores desafios que eu vivi até hoje, enquanto profissional. E ela tinha como objetivo voltar a sentir. Uau! Okay? E eu quando olhei para eu tenho uma série de questionários, não é? De um assessment inicial, e depois tive que cavar ali um bocadinho o assunto, não é? Para tentar perceber o que é que isso significava. Ele, eu estou completamente gélida, não consigo estar com ninguém, não quero estar com ninguém, mas quer voltar a sentir, porque estou um bocado empedernida, estás a ver? Tipo, sabes? E foi que isto aconteceu há 1 ano e meio e há umas 3 semanas, um mês, estávamos na sessão e ela dizia-me, João, voltei a sentir as borboletas aqui. E eu acho que, e eu saber que não foi por única, não foi por minha responsabilidade, mas foi com a minha cooperação, que contribui para isso, não é? E ela tem essa consciência, que eu estou a conseguir outra vez, tipo, desmontei tanta coisa, e estou a conseguir outra vez. E como é que tu não podes ficar satisfeito quando isto acontece? Claro que sim, claro que sim. Sabes? Mas lá está, seja este o objetivo, seja, eu faturo 500 mil euros e quero faturar 10 milhões, se isso é importante para a pessoa, não é? Agora, há coisas que eu me identifico mais, outras que me identifico menos, mas no final do dia eu saber que tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu dou está a ter um verdadeiro impacto na vida da pessoa e que a faz ser melhor e depois no final do dia a faz ser mais feliz, mais realizada, etc, etc. Sabes que isso é muito interessante porque eu
pronto, pela minha prática também, vou vendo pessoas e às vezes vejo pessoas ao longo dos anos, não é? Graças a Deus não estão sempre a precisar de mim, o que quer dizer que também estou a fazer um bom trabalho, mas é muito interessante ver a evolução das pessoas e às vezes até de um mês para o outro, o impacto que aquela conversa ou que aquele tratamento teve. Eu acho que isso para mim é como para ti, para mim é a minha maior recompensa e a forma como eu fico satisfeita de dizer, ok, estou a influenciar positivamente a vida de alguém e estou a fazer essa pessoa gostar mais de si própria e, consequentemente, gostar mais de viver e de olhar para a vida de uma forma mais risonha. Sem Olha, dúvida. João, a nossa conversa já vai longa e eu ia-te pedir aqui aquilo que peço em todas as sessões, isto é que é a minha chapa 5 É. de todas estas conversas que eu tenho, que é, que mensagem é que tu gostarias de deixar aqui às pessoas que nos estão a ver e a ouvir? Parem, reflitam, questionem-se e peçam ajuda. A minha ou outra pessoa qualquer, a questão não é essa. Mas se as pessoas não estão a ter os resultados que querem, têm que parar para analisar e redefinir padrões, redefinir comportamentos. E acho que acima de tudo, acho que essa é a mensagem principal. E repara, não me quero alongar muito mais, até porque a conversa já vai longa, mas cada vez mais, e até esta questão do Covid veio evidenciar isso de uma forma ainda mais acirrada. Nós estamos numa velocidade tão grande, tão grande, tão grande, com tudo, com informação, com decisões, com estados emocionais, com isto, com aquilo, com as famílias, com tanta coisa, que nós temos que reservar tempo para nós. Não é só fazer, não é só meditar, ou não, temos que ter tempo para nós. Sabes que um dos meus princípios, só um tópico aqui também, uma dica é, não significa que eu consiga fazer isso sempre, mas é um princípio sobre o qual eu me alinho. Eu 20% da minha agenda diária tem que estar livre. Livre, livre, livre. Okay? Ninguém cresce no vácuo. Nós precisamos de espaço para crescer. Sim, sim, sim. E portanto, a mensagem principal é: não estão a ter resultados que querem, parem, percebam efetivamente o que é que estão a atingir e para onde é que querem ir. Se não sabem para onde é que querem ir, têm que pedir ajuda. Se não sabem como é que vão, têm que pedir ajuda. Ou então, pronto, vão e depois logo se vê, não é? Mas, mas essencialmente acho que é isso. É parar, refletir, analisar e perceber onde é que está e para onde é que quer ir. Isso sem eventualmente se precisarem Olha, de... só fazendo aqui um parênteses também para não alongar muito mais esta história, aquilo que eu achei muito interessante quando destes lockdowns todos e não sei o quê, bem, enfim, destas confusões covidicas, foi que isso obrigou muita gente, primeiro, a ter que se reinventar. Segundo, obrigou toda a gente a parar e a ficar em casa. E a ficar em casa ou fechados sozinhos ou fechados com a família, que muitas vezes não passavam tempo suficiente uns com os outros para até perceber que problemas é que estavam ali que eram ignorados porque a pessoa olhava para o outro lado. As pessoas perceberam que podem trabalhar a partir de casa e que não precisam de perder hora e meia para cada lado, ou seja, 3 horas no trânsito todos os dias. Uhum. Perceberam que podem fazer as coisas de forma diferente. E, sobretudo, perceberam aquilo que tu acabaste de dizer, que têm que parar e que têm que arranjar um pouco de tempo para si próprios, até para descomprimir, porque senão dão em malucos. Claro. E por isso, há muita gente que olha para mim e diz: Tu és doida, e espero que não me interpretem mal, mas eu volto a dizer que esta história dos lockdowns, por muito difícil que tenha sido, gerou uma oportunidade absolutamente fantástica para as pessoas obrigatoriamente terem que olhar para si e para as suas vidas. E por isso concordo contigo quando tu dizes as pessoas têm que parar, as pessoas têm que desacelerar, porque senão vão estar sempre em fuga e não conseguem olhar para elas próprias porque não têm espaço para isso. E como diria um mestre qualquer, no silêncio é que nós encontramos as grandes respostas. É verdade, é verdade. João, olha, meu querido, agradeço imenso teres aceito este meu convite para estarmos aqui à conversa. Gostei imenso de perceber o que é um people hacker e por isso eu espero que tu possas continuar a ajudar as pessoas desta forma tão bonita como tu fazes e que possas continuar
como é que se diz, influenciar positivamente a vida das pessoas. Patrícia, olha, foi um gosto muito grande estar aqui a partilhar quem sou, porque no fundo é quem sou, é o que eu faço hoje, não é? E, e espero que continues também a tua caminhada, a ajudar pessoas também da forma como fazes, porque no fundo, no final do dia é o que nós fazemos, não é? Tu fazes da tua maneira, eu faço da minha, e depois a única diferença que existe é que nós vamos por caminhos, utilizamos ferramentas diferentes, mas no final do dia é isso que queremos fazer. Portanto, resta-me agradecer-te imenso por esta oportunidade, por ter para partilhar aqui um bocadinho mais sobre mim e sobre o que faço, e espero poder abraçar-te esse esqueleto em breve. Eu também espero que sim. Então vá, olha, um resto dia muito feliz, Obrigado. muito grata. Um beijinho, obrigado.